Ó, imagina que você tem um grupo de amigas que sempre que marca para sair para um happy hour, começa a conversar assuntos que estão fora daquilo que você acredita. Então, vamos supor, começa a trazer práticas sexuais que vão contra os seus princípios. Deixa eu Você, só colocar aqui, ok. pra gente ver. Isso, ok. A bateria, né? Ok. Isso. Então, assim, ó, você tem um grupo de amigas que sempre que vocês se encontram, a conversa é aquela conversa torta, aquela conversa, sabe, que, sei lá, que fala de traição ou que fala Uhum. práticas que não são legais para poder vender, para poder abordar cliente, ou seja, de alguma forma, aquele conteúdo vai contra os seus princípios e valores. O que você precisa fazer? Você precisa sair daquele ambiente. Sim. E aí você começa a sair menos com elas. Por quê? Porque aquele tipo de conversa não te agrada mais. Está indo contra aquilo que você acredita. Veja, até o seu relacionamento fica seletivo. Se você é bem resolvida consigo, se você não é frágil emocionalmente, você fala assim, ó, caramba, esse tipo de conversa não está me agradando. Estou com a minha consciência pesada, elas estão bolando aqui coisas que vai contra aquilo que eu acredito. Abordar um cliente de uma forma errada, tentar vender um produto de forma empurrada, ou tentar chegar na empresa mais tarde porque está insatisfeita, ou tentar maquinar para conhecer novas formas, sei lá, swing, sabe? Estou trazendo exemplo aqui, exemplos de coisas que são pervertidas aí. E aí, Que se não vo entra no mundo que não cristão. entram no mundo cristão, que vai contra aquilo que você acredita. Se você tem essa dor da rejeição, você tende a ir contra os seus valores, Com certeza. contra os seus princípios, só para ser aceita naquele grupo. Exatamente. Agora, assim, ó, se você está bem resolvida consigo, você começa a se afastar. Poxa, fulana, mas você não quer mais sair com a gente? Ah, gente, hoje eu não quero ir. E aí você começa a se afastar aos poucos. Por quê? Porque aquela conversa já não é mais legal para você. Então, se você resolve esse trauma na sua vida, você se torna liberta. Então é isso. Se você não resolve o seu problema, o seu trauma da rejeição, você vai tender a comprometer os seus valores, a comprometer os seus princípios, só para não sentir mais a dor de ser rejeitado. Olha como isso é sério, gente. Então nós precisamos falar sobre isso para que você ressignifique aí o seu trauma. E é claro que nós temos um método, né? Temos o método Viva que vai ensinar como você vai fazer isso. Mas hoje nós queremos falar que você precisa de uma vez por todas se enxergar, como diz Pablo Marçal, né? Se enxerga. E se enxergar vá se conhecer, Exato. vá procurar saber se você tem essa ferida. E se você, de uma certa forma, quer ser pertencida de qualquer maneira dentro de um grupo, dentro de qualquer ambiente ou sistema, só para não viver aquela dor da rejeição. E o que nós estamos falando aqui é que, como adulta, você vai sofrer rejeições. Porque nem todos os seus valores estão em conformidade com os valores dos outros. E vai ter determinados momentos que pessoas vão querer ficar longe de você justamente porque vocês não têm o mesmo interesse. E você vai precisar lidar com isso. Rejeição, você tem que aprender a lidar. Porque se você vive em função de não ser rejeitada, você não vive mais para o seu propósito de vida. Uhum. Você acaba vivendo para não ser rejeitada, ou seja, você vive para o outro. E quando Olha que nós peso, né? vivemos, não, é um peso terrível, porque quando Terrível. nós vivemos para o outro, nós não cumprimos o nosso propósito. E eu ainda pergunto, você sabe qual é o seu propósito de vida? Agora pergunta bem para as mulheres do Instagram, vocês sabem quais são o seu propósito de vida? Se você não sabe, você está focado no outro, porque quem está focado em si, no propósito que o Senhor tem para si, não depende do olhar de aceitação do outro. Jesus. Olha só. Jesus, ele soube, ele já sabia do propósito dele, mas ele não se desviou do propósito porque ele não se preocupou com a rejeição, porque ele sabia que seria rejeitado. Então, ele focou no seu propósito. Mulher, quando você, minha irmã, quando você começar a descobrir o seu propósito, você vai entender que fazer algo para o seu propósito vai desagradar muitas pessoas, inclusive Sim. aqueles que são do seu ciclo de amizade. E você vai ter que estar preparada para eles rejeitarem você, não te darem crédito. Enfim, você tem que lidar com isso. Duvidar da sua Duvidar, capacidade. É. será? Não dá muito crédito. Lide com isso. A rejeição, ela nos paralisa, ela nos adoece, ela não nos permite avançar, desenvolver e conquistar. Por isso que muitas mulheres não conseguem exercer governo sobre suas emoções, sobre a sua vida. Por quê? Porque vive presa, preocupada em não ser rejeitada.
vive ali se afastando dos relacionamentos para não ser rejeitada, para não sofrer rejeição. E rejeição você vai sofrer, você tem que estar preparada para isso. Precisa estar com as suas emoções ali em equilíbrio, porque isso vai acontecer. E quando você é rejeitada pela sua mãe, nós vamos tratar sobre isso, tá bom? Porque, como nós trouxemos no início, toda rejeição tem uma base no mundo intrauterino, e toda rejeição tem a base da relação quando você tem com a sua mãe. Muito bom observado. Gente, esse trauma que nós estamos trazendo pouco tem a ver, presta atenção, pouco tem a ver com função paterna, Nossa, viu? eu acredito que é muito pouco mesmo. É assim, ó, isso. é 0,00001. Tipo assim, meu pai me quase, rejeitou. é quase nada. Essa dor da rejeição não tem quase que nunca a ver com o pai. Aí pode dizer assim, mas meu pai não me aceitou, abandonou a gente, rejeitou, mas ainda assim Já a é dor outra não é fase dele. já é outra fase da vida, envolve outros traumas. Gente, aí a tua consciência quer dar uma justificativa, mas o fato é que o trauma, a rejeição começa na infância, no mundo intrauterino, e é validado ao longo da vida. Com colega de trabalho, com os coleguinhas de classe, da escolinha, com professores. Aí, essa rejeição é validada pelo pai que foi embora, que não te quis, que nunca te quer. Não é o pai que rejeita, não é a outra pessoa, a professora que rejeitou, a amiga que rejeita. O problema seu a nível inconsciente está lá no mundo intrauterino com a mãe e é preciso resolver. Foi a mãe. Foi a mãe. E às vezes... A função materna. Isso, a função materna. E assim, às vezes a mãe não rejeitou, mas aquela situação no mundo intrauterino com a falta de sangue, o estresse que a mãe passou enquanto grávida, fez com que aquele bebê sentisse, olha só... Interpretasse. Muito bem. Interpretasse, eu acho que é a melhor palavra. Interpretasse que estava sendo rejeitado. Exato. Essa é uma situação. Isso. Agora, pelo que eu estou lendo ali, ó, que a Daisy Duarte Oliveira colocou, sim, pode ser que ela tenha se sentido rejeitada pela mãe enquanto criança. E a gente pode falar sobre isso também. Exatamente, a gente porque também pode muito relacionado. Também está relacionado. Mas nós estamos falando aqui, Daisy, de um trauma na rejeição que é no mundo intrauterino. Como você está falando aí, ó, e quando você é rejeitada pela mãe, essa sua percepção de rejeição, você já estava maiorzinha, para você concluir isso, porque o bebezinho não conclui isso. Para você concluir que a sua mãe rejeitou, provavelmente foi um pouco maior. Agora, se sua mãe te rejeitou, você vai ter que lidar com isso. Porque você já é adulta, né? Você vai ter que lidar, entender que você não é mais aquela criança que foi rejeitada, e a gente pode falar sobre isso aqui também. Sim. Vamos só concluir essa fala e a gente entra nessa questão da Daisy. Porque o que acontece é o seguinte, inclusive do que a Daisy está trazendo aqui no Instagram, é importante nós trazermos o seguinte. Eu trabalhei com uma cliente em que ela teve rejeição com a mãe. Olha só, ela teve Daisy, um problema muito importante com a mãe, muito importante. Como ela teve essa rejeição com a mãe, o que ela fez quando criança, o movimento que a criança faz, se apega ao pai. Então, o pai é que acolhia as necessidades dessa filha, era o pai que cuidava, era o pai que estava junto, e a mãe ficava agarradinha com os outros filhos, com os outros meninos e filhas, porque eles são em um grupo de irmãos bem grande. Sim, sim. E o que acontece? Qual a consequência? Tudo para ela era rejeição. Tudo para essa mulher. A chefe do trabalho não a aceitava. As amigas do trabalho, que ela trabalhava no setor feminino de um hospital, não a aceitava. Tudo que era de mulheres não a aceitava. Só os homens. Por quê? Olha a projeção. Ela estava enxergando com o olhar traumático. Ela interpretou a rejeição. Aí ela diz assim, Dulce, mas a rejeição foi quando eu entendi, minha mãe não era de me dar carinho, meu pai é que conversava comigo, ela não conversava muito. E isso foi validando uma rejeição que já vem do mundo intrauterino. É lá a raiz da rejeição, ali que começa o sentimento de rejeição, gente. A nível científico, é lá que começa, tá bom? Só que ao longo da vida, você vai fazer do quê? Analisando e vivenciando situações em que vão validando a sua interpretação. Eu não sou bom, por isso que não me aceitam. Ela nunca conseguia ter amizade com mulheres. Ela só tinha amizade, até quando criança, ela só brincava com os irmãos, porque as irmãs não queriam brincar com ela, na interpretação dela. As mulheres, imagina, mulher chata, eu não suporto. Sabe aquelas mulheres que só têm amizade com homem? Será que é você aí, minha amiga? Tem problema com a mãe. É problema com a mãe. Teve questões importantes a nível emocional com essa mãe. E toda a raiz de rejeição, toda, está relacionada com a função materna. Materna, porque essa rejeição ela é plantada lá no mundo intrauterino. E quem é que gera uma criança? É o pai? É a mãe. Então, toda a rejeição está relacionada à função materna.
ao relacionamento daquela mãe com aquele bebê. Ela conseguiu se ressignificar, primeiro entendendo que ela tem que colocar a criança dela na vida. Para de olhar os outros como aquela criança ferida que não tinha o olhar da mãe, não tinha o olhar das irmãs, você é adulta.